O verdadeiro motivo pelo qual os Estados Unidos retirou a Magnitsky do Alexandre de Moraes. Vamos entender aqui nesse vídeo hoje. Bem-vindos ao canal Contraste. Não se esqueça de sentar o pé no peito do like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos lá, galera. Tudo para vocês aqui. O real motivo da queda da Magnitsky para o Mussolini da Moca, esposa e empresas da família. Eu começo a dizer por quê com uma notícia, um furo da Mônica Bergamo, que não vai até o fundo da questão. Eu vou pegar a notícia da Mônica Bergamo e vou mergulhar com vocês neste mar de lama. De acordo com a minha querida amiga Mônica Bergamo, o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, conversou com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, sobre o tarifaço dos Estados Unidos e também sobre as sanções da Magnitsky contra o Mussolini da Moca. A reunião aconteceu no dia 18 de novembro, uma terça-feira. 2 dias depois, Trump anunciou a suspensão das tarifas. No entanto, André Esteves afirmou a Bessent, que é o secretário do Tesouro, que as tarifas prejudicavam o Brasil, mas também os Estados Unidos, que viram a inflação subir. O banqueiro afirmou que o cenário no país é de normalidade institucional e alertou para o potencial risco aos bancos brasileiros, já que, com negócios nos Estados Unidos, as instituições financeiras teriam que seguir as regras da Lei Magnitsky, que enquadra empresas que transacionam em solo norte-americano. E de fato, né? Você vai falar para qualquer empresa, falar para um banco no Brasil. No Brasil já é difícil seguir a regra brasileira. Vai ter que seguir a regra de outro país ainda, aí você ferrou toda a atividade econômica do país. Elas não poderiam, por outro lado, simplesmente obedecer às regras e fechar contas de um ministro da Suprema Corte sem entrar em conflito com este tribunal. Ao livrar o Mussolini da Moca da Magnitsky, Trump, é claro, isolou Flávio Bolsonaro e impulsionou Tarcísio de Freitas rumo às eleições presidenciais de 2026. O evento de lançamento... Nossa senhora, você já misturou uma com a outra aí? Hã? Ah, é? Ah, muito bem. Então eu vou parar por aqui, vou fazer a análise daqui, porque você já está comendo... você já está queimando a largada, alemão. Você vai ter mais alguma coisa importante para ser dito aí? Então você tira agora, que agora eu já perdi a vontade de falar o resto da notícia. Eu estou muito mexido hoje. Bom, antes de eu passar aos dois queridos, eu queria só trazer algumas informações. Essa história, Mendes, essa história, Belucci, ela tem 9 datas e 12 personagens. Na verdade, 14. As datas dessa história, da Magnitsky contra o Moraes e da queda da Magnitsky do Moraes, ela tem as seguintes datas. É o mês de maio deste ano, depois o dia 3 de julho deste ano, depois o dia 30 de julho deste ano, depois o dia 4 de agosto deste ano, depois o dia 18 de novembro, 20 de novembro, 24 de novembro, 28 de novembro e, por fim, a sexta-feira, 12 de 12 de 2025, que seria aniversário do Silvio Santos, que seria aniversário do Frank Sinatra e que foi a queda da Magnitsky e a inauguração do SBT News. Ora, os personagens. Nós temos a senhora Mussolini da Moca, também conhecida como Viviane Bart de Moraes, a esposa do Toffoli, que eu não sei o nome. Nós temos o Daniel Vorcaro, é claro, o dono do Banco Master, o André Esteves, o Mike Pompeo, que foi diretor da CIA na época do Trump, no primeiro mandato, de 2018 a 2020, se eu não me engano, e foi secretário de Estado do governo Trump de 20 até 22, até a saída do Trump. Nós temos o Scott Bessent, que é o atual secretário do Tesouro, e a Secretaria do Tesouro Americano, que executa a inserção ou a exclusão de acordo com a determinação do presidente na lista da Magnitsky. Nós temos o próprio Moraes, nós temos Gilmar Mendes, nós temos Tarcísio de Freitas, nós temos Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Martin De Luca, Joesley e Lula. Esses são os 14 nomes que transmitam em torno dessa história toda. O que aconteceu em maio de 2025? Em maio de 2025, o BTG comprou um pouco mais de R$1 bilhão dos ativos bons do Banco Master. O que prestava, foram lá, tá aqui, tá, hotel, coisa e tal, e comprou. Aí o resto ficou encrenca naquele banco. Ficou aquela encrencada. Aí saiu um rumor nos jornais econômicos, mas que é dado como rumor, porque é negado pelas duas partes, de que o André Esteves quis adquirir o controle do banco pela quantia simbólica de R$1. R$1, $1, mas era 1. Isso é dado como rumor, ninguém confia. Bom, o fato é que nessa época, depois de ter adquirido os ativos bons do Banco Master e não ter conseguido ficar com o controle do Banco Master, isso é fato público e notório em Brasília, de que o André Esteves passou a nutrir uma inimizade capital pelo Daniel Vorcaro. Ponto pacífico, isso é maio de 2025. Dia 3 de julho de 2025, Lisboa, Portugal. André Esteves, um dos maiores patrocinadores do Gilmar Palusa, a edição deste ano, levou ao Gilmar Palusa ninguém mais, ninguém menos do que Mike Pompeo. A tiracolo, pagando todas as despesas. Mike Pompeo, que falou, inclusive, no Gilmar Palusa, nesta data, às 14 horas deste dia. Mike Pompeo esteve no jantar, no Hotel Four Seasons, com o André Esteves,
Gilmar Mendes. É seu parente? Não. Ah, achei que fosse, Guilherme. E mais algumas outras pessoas que eu não citarei quem são, porque não fazem parte desse rol dos personagens. Mas eu sei que neste jantar teve uma ligação do presidente Lula, intermediada por um dos presentes. Bom, há que se lembrar que nesta data, Alexandre de Moraes já tinha saído um pouco das rédeas do dono do STF, seu primo distante, o decano Gilmar Mendes. Vale lembrar que nesta época André Esteves já estava brigado com o Vorcaro e que o Vorcaro pagava 3.600.000, não, já tinha pago 129 milhões à esposa do Moraes. E que o Toffoli é casado com a antiga sócia do principal advogado do Daniel Vorcaro, que é o Valfrido Vardi. Ora, logo depois desse encontro, no holofote e fora do holofote, 27 dias depois, a Magnitsky cai em cima do Moraes. E só do Alexandre de Moraes. Veja bem, cai em cima do Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes não vai ter dificuldade nenhuma em decretar a domiciliar do Bolsonaro menos de uma semana depois. Por quê? Porque duas pessoas assumiram a paternidade dessa Magnitsky, que foram Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Então, na verdade, os verdadeiros pais não precisavam se preocupar, porque já tinham duas pessoas que iam sair na frente e falar foi minha, foi minha, foi minha, foi minha, e ninguém nunca jamais ia desconfiar. O fato é que, com isso, tentou-se fazer Bolsonaro abençoar a candidatura do Tarcísio, que é o candidato, naturalmente, não só do André Esteves, como do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes. Mas essa renitência do Jair Bolsonaro em escolher um candidato foi irritando a todo mundo, a todo o mercado, principalmente. No dia 18/11, isso foi terça-feira, o André Esteves vai para os Estados Unidos e o Mike Pompeo marca uma reunião dele com Scott Bessent. Lembrando que Scott Bessent e Mike Pompeo foram colegas, foram membros do gabinete de Trump, um na administração anterior e o Scott Bessent na atual. E os dois têm uma relação muito boa, tanto Scott Bessent quanto Mike Pompeo, inclusive Mike Pompeo com Trump. 2 dias depois, caem as tarifas. Isso é dia 20/11. No dia 24, o Vorcaro é preso no aeroporto de Guarulhos. Se ele morasse perto da embaixada, ele podia ser preso e ficar preso. Mas como ele só estava pegando um avião particular para ir para os Emirados Árabes, a juíza decidiu relaxar a prisão. Aí o Toffoli tomou o caso para si, isso no dia 28 de novembro. Ora, Vorcaro parecia se sair muito bem com o Toffoli à frente do caso e a mulher de Moraes como sua advogada. Eis que alguém diz, ok, sua mulher ganhou 129 milhões do Banco Master, que advogado não ganha 129 milhões de um cliente? É a coisa mais comum na advocacia. É você receber de um cliente só 3,5 milhões, é a coisa mais comum. Quem não recebe 129 milhões de honorários não merece nem viver. Deve ser muito incompetente, né? 129 milhões é nada. Mas eu estou comprando para você a queda da sua Magnitsky. Para sua mulher, a dona Mussolina de brinde, para a empresa da família de brinde. O escritório pode até voltar a ter site, o escritório Bart de Moraes. Agora você pode acessar o site do escritório e ver lá quem somos. E está escrito lá, somos especializados em tribunais superiores. Você já viu especialização em tribunal superior no Brasil? Eu também nunca vi, fico me perguntando se tem prova oral para fazer essa especialização. Mas esta é a história da queda da Magnitsky. Com esse movimento, é claro, o bolsonarismo se enfraqueceu de uma tal maneira que a pressão por Tarcísio volta, de uma maneira que parecia que não voltaria. Então nós temos aqui um banqueiro que conseguiu implantar o seu candidato, devolver as rédeas a quem de direito no STF, ao decano, e ainda por cima não deixar o seu inimigo Daniel Vorcaro rindo de graça por conta das mulheres dos ministros.